Como anda a sua relação com o dinheiro? O que ela diz sobre você? Talvez, se você parar para pensar, qual é a história que o dinheiro tem na sua família, tem na sua casa? O que você pensa sobre isso? Nem sempre são perguntas que a gente consegue se fazer sozinha, mas existe um peso. Afinal, o dinheiro também é uma moeda de troca para atender às nossas necessidades, mas que por vezes se torna parte da necessidade quando a gente está nesse modo super automático. Hoje, a nossa proposta com esse episódio é falar sobre dinheiro muito além dos números, mas sim entender o que a nossa relação com esses números diz sobre a nossa vida. Porque finanças não são só sobre contas, planilhas e toda essa organização que também é necessária, mas também é uma forma de vivenciar esse autoconhecimento de como você está construindo a sua vida. Hoje eu recebo a Débora Faria, que é consultora financeira e transformou a sua vida pessoal através dessa consciência sobre finanças. Hoje ela também ajuda mulheres, empreendedoras, famílias e tantas outras empresas a ter esse olhar mais consciente sobre o uso do dinheiro para chegar a essa liberdade, a essa segurança com a qual ele também pode nos trazer. E isso conversa diretamente com a proposta do Enquanto Isso, compreender quantas partes da nossa vida dizem sobre nós. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, agradeço pelo convite imensamente, é um prazer e uma honra estar aqui hoje. Eu que agradeço. Estou caminhando com você nesse cuidado também da minha vida financeira, da minha empresa, da minha família. E quando eu pensei nesse episódio, quando eu pensei nos episódios para o podcast, não tinha como não falar sobre essa relação financeira. Mas antes disso, Dé, se apresenta para quem ainda não te conhece. Bom, eu comecei essa jornada, né? Eu sou formada em economia pelo INSPER e naquela época houve uma negação realmente com essa área, porque foi uma área que foi um momento da minha vida muito traumático, que eu saí da casa dos meus pais e naquele momento eu perdi a minha avó, que era uma pessoa muito presente, e eu acabei associando a faculdade a todo esse momento. E entrei num processo de depressão bem grande. Então eu acabei a faculdade aos trancos e barrancos, assim, porque eu realmente me coloquei naquele lugar de que eu precisava fazer aquilo, porque não era justo com os meus pais, que tinham dedicado tanto, né, financeiramente principalmente, a minha conclusão, e eu precisava terminar aquilo. E terminei dessa forma. E tudo virou uma fuga. Então o financeiro se tornou uma fuga para mim. Então, na época, meus pais abriram um comércio e eu acabei indo trabalhar nesse comércio, na parte administrativa, mas como fuga também de não encarar o mercado de trabalho, porque eu acabei tomando um ranço, assim, dessa área. E com isso vieram os problemas financeiros na minha vida pessoal, porque quando a gente decide não olhar para aquilo, naquele momento a gente já fez uma escolha. Ele não deixa de existir, porque eu não decidi olhar, né? Exatamente. E as consequências vêm, né? O que a gente planta, a gente colhe. Então, por muito tempo, eu vivi uma vida que não era minha. Meus pais já tinham uma condição financeira muito boa, graças a Deus nunca me faltou nada. Mas naquela época eu já tinha ido morar sozinha. E eu tinha um círculo, né, de amigos e familiares com uma realidade diferente da minha. Porque eu tava trabalhando no negócio da família que eu não tinha muito salário. Era o que dava, sabe? Começo de negócio. Não tinha essa consciência. Mas eu quis viver a realidade do outro. E aí as escolhas financeiras me levaram para um lugar muito ruim. Porque não tinha consciência. Eu fugia daquele olhar, eu fugia do parar para olhar para a situação que eu estava. Vamos colocar no cartão e tá tudo certo. E quando eu percebi, eu tava numa situação bem crítica financeiramente. O negócio da minha família, a gente acabou optando por fechar, graças a Deus, antes da pandemia, porque senão teria sido muito pior. Mas naquele momento eu vi todos os meus familiares saindo para trabalhar, eu não tinha trabalho e ainda estava numa situação financeira muito crítica. E aí sim, eu vi que ou eu mudava esse comportamento, ou eu corria atrás disso, ou
as coisas não iam se fazer sozinhas. Eu precisava assumir a minha responsabilidade com relação àquilo. Então, o meu papel, a minha relação com o dinheiro, hoje, olhando para trás, ela veio muito do 8 pro 80 mesmo. De um lugar onde eu não olhava para aquilo, eu queria fugir daquele olhar e, consequentemente, isso me escravizou, porque me levou para um lugar onde eu não era consciente das minhas escolhas. Na verdade, eu tinha consciência, mas eu não tinha responsabilidade sobre aquilo. Era um lugar de maturidade, né? Exatamente. Também sobre o assunto. Exatamente. Mas isso, eu costumo dizer que, graças a Deus, ele nos coloca em situações para que a gente aprenda com aquilo. Então, hoje, não tem como falar da minha relação com o dinheiro sem falar de Deus, porque, de fato, foi Ele que mudou a minha visão. Eu peço sempre, nas minhas orações, que Deus me prospere segundo a visão do que Ele quer que eu me torne. E, com isso, a consciência foi mudando. A mentalidade foi mudando, o olhar foi mudando. E hoje, por incrível que pareça, por mais irônico que seja, eu trabalho ajudando pessoas que estiveram ou estão na mesma situação que eu estava, ou que têm um trauma com dinheiro, que têm uma dificuldade com essa relação, não sabe muito bem como lidar, vai sobrevivendo a vida. E hoje eu tenho essa vivência de um lugar muito ruim, de um lugar mais ou menos equilibrado, de um processo para conquista, e hoje, graças a Deus, com uma relação muito diferente com o dinheiro, mas que exige um processo. E enquanto a gente foge dele, sim, isso acaba nos colocando num lugar de não escolha. A gente estava falando num outro episódio sobre algumas coisas, elas irão acontecer, né? No episódio com a Carol, a gente fala sobre os hábitos do autocuidado. Você faria todas essas ações, você precisaria dessa moeda de troca que é o dinheiro para utilizar para tantas coisas. Ou a gente faz isso com consciência, ou a gente faz isso sem consciência e o tempo está passando da mesma forma. Esse processo trouxe para você essa maturidade de olhar, de responsabilidade, mas imagino que não tenha sido fácil, né? Não, foi muito difícil. E no momento que eu me deparei, né, realmente com aquela situação, pouco tempo depois eu descobri a minha gravidez. E aí a gente se coloca em outra posição. Não sou mais eu, e na época era meu noivo. Não sou mais eu e meu noivo, pura e simplesmente. Mas sou eu, meu noivo e uma criança que depende absolutamente de mim. E que se eu não fizer o meu papel corretamente, eu vou gerar reflexos na vida de alguém que não pediu para nascer. Sim. E aí a situação muda por completo. O olhar, ele gira 360 graus. A maturidade caiu, assim, Cai. né? Sobre a sua cabeça como um peso que é agora. Essa é a hora em que... Ou você se torna mulher e deixa de ser menina, ou você vai sofrer cada vez mais. E quando a gente percebe que o tempo que leva pra gente mudar, o tempo que a gente luta contra essa mudança, na verdade a gente tá adiando os nossos sonhos, adiando as nossas colheitas positivas. Porque a gente reluta, você tá num lugar em que você reluta pra mudar, porque não é fácil você encarar que você fez escolhas erradas. Sim. Não é fácil você encarar que vai ter coisas que você não vai comprar, ou vão ter viagens que você não vai fazer. Sim. Porque... São desejos que vão passar, né? Exato. Não é fácil uma situação dessa. Olhar pra trás e ver como eu vou renegociar essas dívidas, como eu vou me reestabelecer. Mas isso te traz... É essa virada de chave que permite com que hoje, por exemplo, eu viva a realidade que eu vivo. Que é uma realidade absolutamente diferente da de 3 anos atrás. E nem faz tanto tempo assim. Sim, num curto prazo, né? Se a gente for pensar, existem necessidades que o dinheiro, tanto nessa fase, mas com menos maturidade, quanto numa fase com mais responsabilidade, existem necessidades que o dinheiro atendem. Como é que você vê isso? Eu acho que o nosso olhar, e eu até falo isso para quando eu tenho contato com clientes que não têm ainda uma família estruturada, não têm filhos, né, não são casados. Muitos vivem ainda têm a oportunidade de morar com os pais, então tem um custo de vida bem reduzido. E eu olho isso com um cuidado que hoje eu falo, meu Deus, aproveitem isso. Então, esse é um lugar em que se
consciência do planejamento financeiro vem no momento certo, a colheita é muito mais rápida. Então isso traz vantagens muito maiores. Então é claro que o dinheiro é uma moeda de troca, é claro que ele permite com que a gente faça as coisas, mas fazer essas escolhas de forma consciente e de uma forma leve, não é? É o que eu falo, a gente conversa muito sobre isso. É uma mudança de mentalidade que gera uma mudança de hábito. E esse hábito faz a gente enxergar as vantagens de uma escolha de A ou B, e isso nos permite conquistar o que de fato tem valor. Sim, o que eu entendo que volta muito para esse lugar do autoconhecimento como o que tem valor, porque atende essas necessidades da segurança, do bem-estar, do se proporcionar coisas como prazeres, como aulas, passa por toda essa parte, mas também atende outras necessidades que são meio invisíveis, que entram como os desejos, como esse lugar mais impulsivo. Então, também num lugar onde o que é que a gente também dá valor? Por isso que o dinheiro também diz muito sobre a nossa vida, sobre a forma como a gente vive ela, sobre o que eu atribuo como importância ou não, que por vezes no automático a gente não percebe, né? Exatamente. O que é um hábito, né? O que a gente vê muito por aí. As pessoas trabalhando cada vez mais, aumentando os seus faturamentos, mas também gastando cada vez mais. E não é um gasto consciente, é um gasto automático, é um gasto em que eu de fato estou gastando naquilo que eu valorizo, eu de fato estou colocando o suor do meu trabalho, que traz como consequência o valor monetário, em algo que realmente faz sentido para mim, ou eu simplesmente estou passando no débito ou fazendo os meus Pix da vida e quando eu vejo eu gastei em coisas que eu nem me recordo quais são. Então isso foi o que eu mencionei há pouco. Quanto antes a gente toma essa consciência e quanto antes a gente deixa de adiar essa escolha pelo seu planejamento financeiro que te traz liberdade, de fato, de escolha. Eu não estou mais escravo do meu coração, eu estou escravo de um raciocínio, de um planejamento leve que me traz visão para que eu conquiste de fato aquilo que tem valor para mim. O que me traz a compreensão de que está longe de ser só sobre planilhas, né, Débora? A gente está falando também de um lugar que é uma extensão das emoções, uma extensão do meu estilo de vida, uma extensão da forma como eu penso. Então, isso é fácil de ser resolvido, não é fácil de ser resolvido, eu não quero nem olhar. Passa por esse conjunto também de hábitos que esbarra no autoconhecimento para ter essa resposta também, né? Exato, ele deixa de ser um lugar de sofrimento e de fuga, que é o que muito acontece, e eu falo por mim, de fuga mesmo, de não olhar para aquela situação. E sim, independente da forma como a gente vai fazer isso, porque hoje tem inúmeras formas, tem planilhas, tem softwares, tem aplicativos, tem diversas outras formas, e o que é muito legal é que isso não precisa ser travado, né? Eu só trabalho dessa forma. Não, Sim. Cada um é cada um. Então, se para você a planilha funciona melhor, a gente vai trabalhar com a planilha. Se eu tenho um cliente que ele é mais dinâmico, a gente trabalha de outras formas. O que é importante é que o parar para olhar para aquilo faz com que tudo que a gente olha cresce. Então, se eu olho para o meu planejamento financeiro, inevitavelmente ele vai ficar melhor. É a mesma coisa que você esperar um resultado sem fazer por merecer. Então eu vou a um nutricionista, pego a minha dieta, chego em casa e não faço nada daquilo. E eu volto um mês depois e nada mudou. Eu não fiz a minha parte. Então é claro que exige a maturidade da minha parte. Mas é aí que a gente volta também num lugar. Eu não sou mais criança e eu sim preciso me colocar num lugar de adulto, de uma mulher, um homem maduro, para tomar as rédeas sobre a minha própria vida. Então, existe uma relação entre limites financeiros e talvez limites emocionais. Tem uma frase que, quando eu estava organizando o nosso roteiro, eu passei por ela. É uma frase que eu vi a hora que eu estava organizando e ela é sobre: antes de faltar dinheiro, costuma faltar limites. O que você acha sobre isso? É isso, exatamente. Porque no piloto automático da vida, né? Muitas vezes, se você parasse para pensar
5 segundos, não faria. Então é as famosas perguntinhas que a gente faz. Eu quero. Eu preciso. Eu posso. Porque às vezes eu preciso, mas eu não posso. Perfeito. Às vezes eu quero, eu posso, mas eu não preciso. Sim. Então, se você tem essas 3 perguntinhas como lema, e eu me recordo até de pessoas que às vezes me ligavam no momento da compra. Então, eu quero muito, mas você precisa? Eu fazia as 3 perguntas e na hora a consciência vinha. Como se você fosse uma consciência externa, assim, Isso. né? Sentada no ombrinho da pessoa, Um relembrando. anjinho e o diabo. Né? Um anjinho e um capetinho ali do lado. Mas é isso, é a ideia de que eu tenho essa consciência externa, então tem clientes que fazem isso mesmo, me ligam pra falar, e aí a gente faz as 3 perguntas que trazem a consciência, tiram o fator emocional que excede o limite e traz a consciência para que você realmente tome a decisão sabendo daquilo que você vai colher. Dé, vamos retomar. Quais são, então, as 3 perguntas para quem nos assiste? Eu quero, eu posso e eu preciso. Tá bem. Não necessariamente nessa ordem. Porque foi como eu falei, muitas vezes eu quero e eu posso, mas eu não preciso. Ou às vezes eu até preciso, mas eu não posso. Então, se alguma for não faça. Sim. Vai pra casa, pensa um pouquinho. Se realmente for algo que você precise, você vai voltar e vai comprar. Sim. Mas o parar para pensar faz toda a diferença nesse processo. Eu até associo que esse lugar do limite também emocional, na clínica, eu percebo que vem para um lugar até de aprender a dizer não. Então, como você disse, né? Se uma das respostas for não, repensa sobre isso. Porque, por vezes, esse lugar do financeiro, ele não chega num primeiro momento na psicoterapia. Mas quando a gente olha para a relação da autoestima, da autoconfiança, da execução dos próprios sonhos, dos próprios planos, não tem como a gente não esbarrar nessa relação. E na hora em que a gente olha para isso, por vezes eu encontro com maus hábitos dos pacientes, que ali realmente é esse lugar da gente dar essa atenção Sim. e compreender, que passa até por uma dificuldade de dizer não em eventos sociais. Então, não para as pessoas, como em eventos sociais, em convites, em planejamentos de viagens. Como você citou, um desejo de viver uma realidade que não é cabível, até porque isso atende outras necessidades de pertencimento, né, de estar junto ao grupo. E por outro lado, também esse lugar dos limites emocionais de forma pessoal. Eu não consigo dizer não para mim mesma, porque senão significa que eu vou ficar muito triste, significa que eu vou ficar muito chateada, que eu sou incapaz. Então depois eu vejo isso. Não tem como isso não esbarrar em outras áreas da vida. Não, exatamente isso. Porque é uma linha, né? Então, uma coisa, o financeiro, é como se fosse as veias que passam pelo nosso corpo. Ele liga todas as áreas da nossa vida. Então, se eu opto por fazer uma viagem num momento em que o meu desejo falou mais alto, mas se eu fosse de fato olhar para aquilo conscientemente, eu saberia que não era o momento, eu acabo afetando outras áreas da minha vida. Então, por vezes vai faltar para pagar outra conta, por vezes vai faltar para eu fazer um passeio com uma família. E aí a consciência vai voltando no sentido de que a gente percebe que muitas vezes eu tomo decisões pelo outro e não por mim mesma. Então, é um processo, é uma mudança de mentalidade, é um exercício, é um músculo, ele precisa ser estimulado todos os dias. Por isso que é tão importante quando a gente começa esse trabalho a não deixar para lá esse controle e fazer de forma recorrente. Porque se exercitado diariamente, seja num bloco de notas, seja numa planilha, seja num aplicativo, a sua atenção está voltada para aquilo. E você tem essa consciência vem como consequência. Quando a gente pensa então sobre essas crenças sobre dinheiro, principalmente para as mulheres empreendedoras, o que mais aparece também? São 2 crenças, né? É a crença do merecimento, que bate muito forte, de que eu mereço, então eu vou ter, custe o que custar, que até foi uma realidade, né? Que eu mencionei que eu mesma vivenciei isso, então eu mereço, eu quero ter. E aí depois a gente tem que colher essas consequências. E outra grande crença que a gente vê, principalmente nesse mundo de empreendedorismo, é a crença que nos limita.
Porque por vezes, pela falta do planejamento, pela falta desse olhar ao planejamento, eu acredito que eu não sou merecedora, ou eu acredito que não é possível, e isso me freia. Então eu deixo de colher coisas que, nossa, seriam maravilhosas porque eu não tenho um olhar para esse planejamento. Então eu sonho muito com aquilo, mas no meu olhar, como tá tudo na minha cabeça, eu não vejo que é possível. E quando a gente faz um planejamento financeiro, existe uma forma de torná-lo possível. Isso não necessariamente será imediato. Perfeito. Existe um processo a ser cumprido. Exemplo, quero comprar um carro. Ok, eu quero, eu mereço. Eu posso comprar, a gente vai ver essa questão do posso na questão da dinâmica, mas eu queria muito comprar um carro. Mas eu não me sinto merecedora para tal. Mas existe uma forma da gente olhar para esse planejamento e fazer com que isso seja de fato leve. Então a gente encaixa este sonho num planejamento financeiro que vai fazer com que você curta esse processo e que ele não seja traumático. Então, a gente não cai na crença do merecimento, de eu vou fazer e depois eu vejo como é que eu pago. Quase como se fosse de olhos fechados, Exato. né? Eu vou ver. Depois eu vejo o que eu faço. Mas eu me coloco num lugar onde eu vou sim conquistar. Talvez não seja mês que vem, mas daqui a um ano. E isso vem de forma leve. E é aí que traz na liberdade do planejamento financeiro. O que me remete muito a um lugar de segurança, né? Fato. A mesma pessoa, a mesma ação do planejamento pode gerar em uma pessoa uma noite mal dormida ou uma cabeça tranquila para dormir, se a gente for pensar, principalmente nesses pontos em que o planejamento contribui, né? Exatamente, porque é como se a gente tirasse todos os nossos pensamentos, desejos, sonhos da cabeça e transformasse eles sim em números. Então, esses números tornam possível com que eu tenha clareza de que, neste momento, isso é prioridade. Então, a gente vai seguir por esse caminho. Daqui a 2, 3 meses, se eu cumprir uma série de obrigações e tudo mais, a gente conquista outra coisa. Então, naturalmente, o que a gente percebe? O planejamento financeiro, essa crença, essa mudança de crença do merecimento para um lugar de planejamento, faz com que as pessoas conquistem muito mais. Porque o fato de olhar e se planejar para aquilo é como se eu tivesse um roteiro a ser seguido. Fica muito mais fácil. É como se eu entrasse num carro com um GPS. Sim. Eu sei aonde eu quero chegar e aonde eu tenho que virar. Se eu vivo a vida sem um GPS financeiro, eu simplesmente sobrevivo. Sim. Um incêndio vem, eu apago. Alguma demanda vem, eu resolvo. Principalmente no mundo do empreendedorismo, que a gente sabe que as coisas surgem. Sim. Coisas que a gente não espera. Um paciente um outro vem ou surge um custo adicional. Então, se não há um olhar para isso, eu simplesmente sobrevivo e apago o incêndio. E quando eu vejo, eu olho para trás e eu fico numa posição de que, putz, eu só estou trabalhando para pagar conta. E eu adorei essa dinâmica do GPS financeiro. Eu acho que faz muito sentido até quando a gente pensa que o próprio carro, ele tem os seus custos, que a gente precisa olhar para ele, para que ele tenha o seu funcionamento comum. Então, o pneu, o óleo, além da gasolina, porque por vezes a gente olha só para gasolina. E aí, o custo do planejamento financeiro, ele não pode ser encarado como um custo, e sim como um investimento. Da mesma forma que o carro é um investimento para que você tenha mais mobilidade, um carro é um investimento para que você consiga atender mais pacientes ou coisas do tipo, dependendo do seu nicho de trabalho, o planejamento financeiro também deve ser encarado como um investimento financeiro. Por quê? Porque ele permite com que escolhas conscientes sejam feitas. Porque, por vezes, as pessoas se colocam imersas naquela situação e não enxergam a luz no fim do túnel. E é necessário que alguém de fora mostre a solução. Sim. Poxa, com tantas outras estratégias, né? Exatamente. Então, um olhar de fora, um espectro de fora faz com que novas portas sejam abertas. Poxa, mas você pode fazer isso, você pode fazer A, B, C, que muitas vezes por estar imerso ali, a gente não enxerga. Sim. E, vamos pensar o que seria o planejamento financeiro. Acho que se a gente conseguisse trazer um lugar um pouco mais objetivo, o que seria?
Primeiro, a gente se coloca numa posição em que a gente faz uma foto da sua realidade financeira. Então, qual é a situação hoje, né? Então, o primeiro passo, não tem como a gente pensar em planejamento financeiro sem pensar na parte de organização financeira. Então, alguma ferramenta vai ter que ser utilizada. Então, a gente olha para essa foto desse orçamento mensal, que isso todo mundo pode fazer, com ou sem consultoria. Pegar um papel, um bloco de notas e anotar todas as despesas, todo mundo pode fazer. Então, o se organizar já é um início e ele é a base de tudo. Depois, a gente vai para um filme da vida financeira, que é onde a gente vai olhar se de fato aquele orçamento que a gente imaginou, ele está acontecendo. Porque por vezes eu acho que eu gasto R$1.000 no mercado e quando a gente vai ver no filme da realidade, do fluxo de caixa, o gasto é de R$2.500 mensais. O tal do extrato denuncia várias passadinhas. Exatamente. Pix, né? O Sim. Pix hoje virou uma facilidade. Muitas vezes 10, 15, 20, 30, quando você vê, somaram uns R$500 no mês e eu nem me lembro. Porque para onde esse dinheiro foi? E aí a gente volta naquele lugar. Aonde eu estou guardando? Eu estou colocando a minha força, o meu dinheiro suado, tá indo para onde? Para que lugar? Para um lugar que eu valorizo ou para um lugar que eu nem me recordo do que seja? Então, a gente começa esse planejamento financeiro com essa foto e o filme da realidade. Isso todo mundo pode começar a fazer, independente de ter ou não uma consultoria financeira. E aí sim, a consultoria financeira e o planejamento, eles entram como estratégia. O planejamento, ele vem como uma visão de um time de especialistas e mostrando o melhor caminho, das melhores escolhas e o caminho que vai levar os seus sonhos e objetivos de forma mais rápida e com qualidade de escolha. Porque hoje a gente é muito bombardeado, né? Com muitos produtos, muitas informações, um monte de gente falando sobre investimento. Se você não toma cuidado, você toma decisões baseadas no que os outros falam, no que os outros acham. De novo, sem atender às próprias necessidades, mas atendendo ao que está acontecendo no mercado no momento, né? Exato. Então, quando a gente tem um olhar de um planejador financeiro junto de nós, qual é o meu objetivo final? Qual é o meu destino? Então, os meus sonhos e objetivos são o meu destino. E o planejamento financeiro vem como a estratégia que a gente vai seguir, que é o GPS, para chegar lá da melhor forma possível. O planejamento financeiro pode acontecer com uma pessoa sentada na sua casa, com um bloco de notas. Ela pode conseguir ter essa noção a partir dessa foto, desse filme, que são os extratos, mas de uma forma mais acompanhada, com um auxílio maior para a resolução de problemas, seria como um auxílio de um consultor financeiro como você. Isso, exatamente. E aí a gente vai além. O trabalho da consultoria, ele se desenvolve ao longo de um período longo, porque da mesma forma que as nossas escolhas nos levam a um lugar que a gente está hoje, o planejamento financeiro ele leva um tempo para surtir efeito. Então, hoje, por exemplo, eu vivo a realização de um sonho que ele que ele foi plantado há 3 anos atrás. Sim. Então, existe um processo a ser cumprido. E a caminhada do planejamento financeiro, ela é muito interessante porque é como se a gente fosse subindo degrau a degrau. Então, primeiro a gente organiza, depois a gente coloca as nossas metas e os nossos objetivos ali. E aí a gente vai além. A gente olha para a segurança financeira, a gente olha para a assessoria de investimentos, a gente olha para a segurança do seu patrimônio, para uma expansão patrimonial. Então, eu quero comprar uma casa. Qual é a melhor escolha para eu fazer isso? Sim. Eu vou seguir por um financiamento, eu vou seguir por outro produto financeiro que eu vou gastar muito menos. Então, é como se o planejador ele colocasse as cartas na mesa e te ajudasse a fazer as melhores escolhas. E não fazer a escolha que o meu coração pede. Sim. A escolha que cabe no meu bolso. Eu gosto de dar um exemplo muito básico que é o fazer conta. Muitas pessoas se endividam porque não fazem conta. Então, eu quero comprar um computador e esse computador custa R$2.000 e eu não tenho como pagar ele à vista. Mas se eu for numa loja X, essa loja parcela em 36 vezes. E eu não faço a conta do valor final desse computador. Porque se eu fizesse, eu tomaria a decisão. Então, por vezes, o fazer a conta é justamente o que traria essa consciência, mas por fuga a gente não faz, porque a gente cede ao nosso desejo imediato.
Então, pensando nisso, como que a gente pode ter esse olhar de uma forma realista, de uma forma humana, mas para ir amadurecendo essa relação financeira? Um grande segredo que funciona muito na prática. Sempre que surgir um desejo, quando a gente fala de desejo, porque é mais difícil segurar o impulso do desejo, né? Diferente quando é um gasto necessário, não tem jeito. Um filho doente, eu preciso comprar e não tenho o que fazer. Mas um desejo. Volta para casa, pensa por um dia. Se realmente for necessário, faz o bloco de notas. Coloca no orçamento. Veja se efetivamente cabe. Coloque todas as suas contas a vencer ali do próximo mês. Cabe isso? Porque ao colocar essa, mesmo que seja a parcela, ao colocar essa parcela, ela cabe no meu orçamento, eu vou dividir em quantas vezes? Quanto tempo dura uma caneca? Quanto tempo dura um computador? Em quantas vezes eu vou dividir uma roupa? A roupa às vezes dura 6 meses. Eu vou dividir em 12? Então, se for dividir, sempre divida naquilo, no tempo possível de uso daquilo. Isso é uma dica que a gente sempre coloca. E sempre volte para casa. Volte para casa, repense. Veja se realmente isso tem valor para você, se faz sentido, se cabe no seu orçamento. Se for possível, volta e faz o seu desejo. São microações que podem, somadas ao longo do mês, ao longo do dia, podem assim trazer grande impacto. Uma das coisas em que eu trabalho com os pacientes é até o registro desse desejo. Então registra. Registra ali no bloco de notas o seu desejo, eu quero uma blusa tal, eu quero determinada tal coisa. E aí eu também estimulo eles a escrever coisas que eles realmente precisam. Então, por exemplo, eu preciso de uma calça jeans. Na hora em que eu passo por essa lista de desejos, é claro que ela é geralmente muito maior do que a lista de coisas que a gente realmente precisa. Por vezes já gera essa balança de contrapartida entre eu vou comprar essa blusa que me custa tanto, eu vou comprar esse creme que me custa tanto, quando eu preciso, e aí eu relembro que eu preciso disso, anotando, para que o nosso cérebro dê essa importância para esse determinado objeto, para não ficar, porque por vezes eu só lembro que eu preciso do raio da calça quando eu abro o meu armário e preciso usá-la. E aí o imediatismo é diferente para blusa do que para calça. São pontos que ajudam a gente a ir criando esse raciocínio sobre os meus desejos, a forma como eu vou me relacionar para trazer maturidade. Senão a gente diz sim para tudo, talvez, né? Sim, essa é uma dica muito boa, que eu até em casa a gente coloca em prática. Além dessa lista dos desejos e das necessidades, que já traz essa consciência que você falou, no sentido de eu preciso disso daqui, eu desejo um creme, mas com o creme, com o valor do creme, eu compro a calça que eu efetivamente preciso. Isso já é muito interessante. Outra dica que a gente faz, que vai muito na linha da questão do merecimento, mas é um merecimento consciente, que é estipular metas pessoais faz toda a diferença. Um mês sem metas é um mês sem norte. Então, o ter as metas claras daquele mês, por exemplo, principalmente quando a gente fala de empreendedores autônomos, eu tenho como meta um faturamento X para que eu atinja os meus objetivos, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, separados, né, de formas distintas. E que essas metas estejam ligadas a uma conquista. Então, por exemplo, se eu atingir uma meta de faturamento X, eu vou sair para jantar com o meu esposo no restaurante tal. Sim. Isso é muito legal, porque te gera um estímulo. Eu sei para que eu tô fazendo aquilo. E até pelo que eu estou dizendo não, né? As vontades menores, aos lanches de R$30, somados a um momento de qualidade, de prazer, de recompensa. É totalmente diferente, porque você tem consciência de que você está abrindo mão daquilo para que vocês façam uma viagem, para que vocês jantem no restaurante renomado que vocês tanto sonham em conhecer. Outra dica muito boa, prática, que eu coloco em prática e eu tenho junto até com o meu esposo, a gente tem um grupo no WhatsApp em que tudo que é gasto, os comprovantes são enviados. Não. E aí, assim, ambos recebem, é isso? Ambos recebem e facilita no registro do filme financeiro. Sim. Porque muitas vezes eu não vou lembrar que 28,09 foi de um almoço que eu gastei há 3 dias atrás. Não, e que aparece na fatura como... Então, ter esse registro, tanto do que eu gastei no cartão de crédito,
como do que eu gastei ali no débito, faz com que as fotos dos comprovantes e você registrou na planilha ou no seu aplicativo, você dá um check. Sim. Isso traz uma paz. Não, e eu imagino, me recordo de alguém contando sobre isso há um tempo atrás, e eu não me lembro qual foi a fonte, que a pessoa comentou que até deixava, por vezes, de efetivar a compra, efetivar o gasto, porque ia mandar para esse grupo, e aí essas pessoas, elas ambas teriam ciência, sabe, disso. Então, assim, já gera até uma consciência diferente, é uma lombadinha, assim, que você Exatamente. Pensa, será que eu preciso? Exatamente. São coisas que vão fazer, e se vocês estão alinhados ali, quando a gente fala numa família, né, numa estrutura familiar, é muito importante que os dois estejam alinhados ao mesmo planejamento, porque os dois estão remando ali no mesmo sentido da maré, né, e não um para um lado e outro para o outro. Isso me vem muito pro lugar da coragem de prosperar, né, desse ponto de uma confiança em acreditar, em se sentir também merecedora. Eu vejo que, por vezes, na minha própria história, eu já tive medo, assim, dos números, e não dos números negativos, porque eles também já fizeram parte da minha vida, mas dos números também positivos, de assustar e, por vezes, me sentir até não merecedora em certo ponto, de ter medo de não sustentar, e que eu acho que ao longo dos anos, a consistência, a responsabilidade, a minha maturidade também, né, vou me dar ao crédito disso, me trouxeram esse lugar de não ir se acostumando, mas eu acho que de ir aprendendo a melhor como me relacionar com eles. Mas ainda é um lugar, como a gente estava conversando no off, ainda é um lugar em que o número cheio, ele ainda me dá esse frio no estômago, que eu assimilaria esse lugar do prosperar, do sonhar grande, do sonhar Sim. com faturamentos maiores e com projetos que me levem até esse lugar, né? Porque aí não é só o desejo. Sim. É a ação compartilhada com o sonho. Você encontra com mulheres que têm medo de prosperar. Muito. Eu costumo dizer que o sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Se surge esse receio, por que não ter alguém do seu lado que te traga o suporte e a segurança que você precisa? Então é natural que essa coragem de prosperar venha, ainda mais quando a gente traz mulheres empreendedoras, homens, enfim, empreendedores, que no mundo do empreendedorismo o céu é o limite. Não existe um salário fixo mensal. Eu posso faturar muito num mês, faturar menos no outro. E estar preparado para isso e faz parte do planejamento financeiro. Enquanto eu fujo deste olhar, eu vou ter essa sensação de insegurança. E, de fato, vale a pena trabalhar tanto e prosperar com insegurança? Então, por que não trazer o planejamento financeiro como um aliado, de fato, e, se necessário, um consultor financeiro, para dar mão realmente nessa jornada e ter a tranquilidade de que essas escolhas, elas são conscientes, elas cabem no meu orçamento. Se não cabem, eu sei que com uma meta adicional possível eu cubro essas despesas e isso me estimula a ganhar cada vez mais com consciência. Colocando também numa situação de segurança, porque aí o planejamento financeiro, aliado a um consultor, a uma assessoria de investimentos, te coloca num lugar de segurança financeira. Então, eu estou prosperando, pago as minhas contas, tenho os meus objetivos e invisto para que a minha segurança financeira do futuro garanta a volatilidade do empreender no Brasil. Para mim me traz muito esse lugar de que é um cuidado, né? É me oferecer esse cuidado também, tendo esse olhar, é me oferecer essa ponte, esse cuidado para essa ponte que me permite a chegar a lugares futuros mesmos, assim, futuros para os meus filhos de segurança, mas futuro também para as minhas versões daqui 1 mês, daqui 2 anos, como também essa foi a mesma ponte que me liga ao passado, a minha relação histórica Exatamente. Da minha família com o dinheiro. Então, somado a tudo isso, acho que um resumo que eu traria é muito que olhar para a relação financeira é uma forma tanto de se conhecer, e disso eu nem preciso falar mais, né? Mas principalmente de se oferecer esse carinho, de se oferecer essa segurança, essa maturidade que só eu posso oferecer por mim mesma e por vezes é me oferecendo, trazendo alguém para perto para me ajudar
a aprender sobre esse assunto, né? É um autocuidado, de fato. É um autocuidado. Da mesma forma que a gente cuida da nossa alimentação, da nossa saúde, do fazer um exercício físico é uma forma de autocuidado, o cuidar da vida financeira é um autocuidado. Porque, além de tudo, ele traz um reflexo direto no nosso emocional. E de uma liberdade, né? Exatamente. Algo que você sempre me traz, assim, que Exatamente. isso tá muito ligado à liberdade, não a um aprisionamento, essa organização, né? Fato, porque o aprisionamento ele vem justamente da escuridão. Então, no escuro, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei qual estratégia eu vou tomar, eu não sei qual é a minha situação, qual é o meu orçamento, qual é o meu fluxo de caixa, o que eu posso ou não fazer. Eu tô no escuro. Isso é escravidão, isso é aprisionamento. Quando eu decido, por um planejamento financeiro, tomar as rédeas da minha vida financeira, isso me traz liberdade. Liberdade de escolher por aquilo que de fato faz sentido, por aquilo que de fato tem valor para mim. Sim. Então é isso, eu acho que não tem como ter mais liberdade se não trouxer o planejamento financeiro como um autocuidado para a conquista dos sonhos e dos objetivos na vida. É maturidade, né? Não tem jeito. Criança não ganha dinheiro, criança não tem cartão de crédito. Não é. É adulto mesmo quem lida e trabalha com tudo isso, né? É isso, faz parte do crescimento. Faz Ninguém parte. é criança, É. né? É tomar a consciência de que tá bom, vai. Eu tenho que assumir. Esse problema é meu. E quanto mais tempo a gente leva para trazer isso de fato à prática, mais tempo leva para eu colher. Então, assim, não sofra. Sim. Faça, execute. E mais isso vai afetar a autoestima. Mais eu vou me sentir incapaz, insuficiente. Então, não adianta, acho que para quem tá nos assistindo, nos ouvindo, não adianta a gente achar que isso não tá interligado, porque está. Fato, não tem como a gente falar sobre o futuro da nossa vida sem ligar esses pontos. E aí uma coisa puxa a outra. Se eu não olho para se eu não trago esse espectro financeiro, eu naturalmente vou sobreviver e eu fico fadado a colher aquilo que o mundo me traz. Sim. Do que as minhas escolhas inconscientes me trazem. E Dé, você tem mais alguma sugestão para dar para quem nos assiste, para quem nos ouve? Eu acho que a mais prática é essa de comece, seja de uma forma ou de outra. Comece a fazer. Neste momento eu não tenho condições de ter alguém. Faça você mesmo. Tome as rédeas da sua vida. Então faça num bloco de notas, monte uma planilha, tem um monte de opções no mercado, mas decida pela sua vida financeira, decida pelos seus sonhos, porque quanto mais tempo levar para fazer essa escolha, mais tempo vai levar para colher. Então, o decidir, tomar a decisão, e a gente está numa época muito propícia para isso, né? Sim. Dezembro. Inclusive, esse episódio sai em janeiro. Então, um mês que a gente começa com todos, um mês pesado. Muitas pessoas acabam adiando essas decisões para, não, ano que vem eu penso nisso. Mas quanto antes começar, começa antes. Faça uma coisa que a gente utiliza muito, faz o quadro dos sonhos. Sim. Coloque os sonhos e objetivos que vocês têm para o próximo ano. Isso naturalmente vai ser transformado num valor financeiro. Então, transforme esses sonhos em números e tente encaixar ali no seu orçamento. Precisou de ajuda? Tem a consultoria financeira, tem o planejamento financeiro para facilitar esse processo. Mas cada um sozinho, com papel e uma caneta, já consegue começar. Sim, já consegue não tem ter desculpa, esse olhar, né? Não tem como mesmo. Mas, Dé, quero te agradecer. Muito obrigada pelo papo, pela conversa, pelos cuidados fora daqui também. Eu acho que desde quando a gente se conheceu, eu citei tanto sobre o podcast e eu choro. Eu citei tanto quanto o podcast, quanto você faz parte, assim, de pensar nos meus planos, nos meus sonhos maiores. Então, é muito gostoso poder dividir esse olhar com tantas outras pessoas de um assunto que eu sei que afeta tanta gente na hora em que elas vão dormir, né? Que afeta tanto a autoestima, o autoconhecimento, a confiança. Então, poder falar sobre esse assunto com você, gerar esse assunto para essas outras pessoas terem acesso, é um carinho, assim, um carinho de Deus comigo e com as outras pessoas também. O prazer é meu e acho que é isso que faz
o trabalho valer a pena, porque ver vocês sonharem e executarem faz toda a diferença, para isso que a gente tá aqui. Ai, que gostoso, a gente chora. Pelo menos uma vez a cada dia de gravação a gente chora, se não, em cada episódio a gente dá uma choradinha. Débora, e como as pessoas podem te encontrar? A gente tem o Instagram, que é Débora HP Faria, e lá tem todas as informações de contato, todas as formas de trabalho, tem o WhatsApp direto, onde a gente pode mostrar, né, onde a gente explica como funciona todo o trabalho. Esse trabalho, ele é absolutamente personalizado, então não é uma caixinha, né, fechada, muito pelo contrário, o trabalho ele é desenvolvido para cada um. Então, quais são as suas necessidades, a gente formata uma forma que é possível para que você comece a executar. O nosso grande objetivo é impactar positivamente a vida das pessoas. Então, eu sempre faço do possível o impossível, do impossível o possível, para que todo mundo comece a fazer isso, porque, como eu disse, planejamento financeiro é libertador e o nosso grande objetivo é esse. Então, existe uma forma de trabalho para cada um que entra em contato com a gente. Ai, muito gostoso, super indico. Se tem algo que esse episódio nos lembra, é que a relação com o dinheiro diz muito mais sobre nós mesmos do que a gente consegue, por vezes, imaginar. O dinheiro nos mostra sobre os nossos limites, sobre a nossa autoestima, autoconfiança e até sobre o que é que a gente vem dando mais valor na nossa vida, que por vezes não é o que realmente a gente imagina que é o real. Que você consiga perceber como é que essa relação tá acontecendo aí na sua vida e na sua casa. E eu desejo muito que você saia desse episódio com mais questionamentos e com ferramentas, como nós trouxemos aqui, papel e caneta, para olhar para sua vida e cuidar ainda mais dessa área que por vezes nós nem fomos sequer ensinadas. Enquanto isso, você pode assistir aos vídeos anteriores, se inscrever no canal e aguardar aos próximos. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com outras pessoas, mas não esquece também de curtir e comentar o ponto que mais te chamou a atenção. Mas, enquanto isso, a gente segue também, aprendendo e olhando com mais carinho pelo que também nos atravessa. E a relação financeira é uma delas.